Crise na saúde mental. Cidades da macro-região buscam alternativas para lidar com uma série de problemas que vêm sendo registrados aí nos últimos anos. É o que você confere no Estúdio Especial desta semana. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, a advogada Gisele Costa. Em São Carlos, o médico psiquiatra João Vitor Gonçalves. E em Franca, a também psiquiatra Michele Gonçalves Teles de Almeida. Eu começo aqui com a doutora Gisele. Infelizmente, a gente começa num tom pesado, né, Gisele? Você nos ajudou, participou de uma matéria recente onde a gente mostrou um caso psiquiátrico gravíssimo e que nos lembrou de um caso semelhante de 2 anos passados, que terminou, infelizmente, num assassinato, né? Um paciente psiquiátrico que acabou assassinando outro paciente dentro de uma casa de acolhimento. A gente vive aquela síndrome da tragédia anunciada. Que contexto é esse em que a gente vive das doenças psiquiátricas, da falta de encaminhamento? O que acontece conosco? Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Lamentavelmente, falando de um assunto tão triste, né? E que precisa vir à tona sempre, que é a questão da pessoa com deficiência, especialmente a pessoa com deficiência mental persistente e grave, né? O que nós temos visto é uma política pública que não acolhe essas pessoas, é uma política pública ineficiente. A saúde tem a sua política destinada à doença mental, principalmente a doença mental grave e persistente, mas em Ribeirão Preto nós vemos a deficiência dos serviços oferecidos. Aqui nós temos o CAPS 2, que é específico para atendimento a essa pessoa, contudo, ele só tem uma equipe multiprofissional. Falta aí o que a gente fala das atividades interdisciplinares, que a gente até comentou no caso do André, onde quando ele está em surto, quando ele está naquele momento que ele precisa ser medicamentado, ele vai para o CAPS e depois dali ele não tem um acompanhamento. Ele até tem um acompanhamento médico, mas aonde a gente está ofertando ao André, no caso específico, é o atendimento de outras atividades para que ele seja inserido socialmente, porque ele não tem condições hoje de ter um relacionamento social, mas o Estado precisa ofertar a possibilidade desse relacionamento social. Como? A partir de atividades específicas para essa pessoa com doença mental grave e que nós temos visto que o Estado não tem ofertado. A gente pode falar da questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E ali é garantido a toda pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência mental também, todos os direitos, todas as possibilidades, como viver na sociedade, ter direito à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, ao esporte. E será que a gente está oferecendo para essa pessoa com deficiência essa condição de uma vida digna, de uma vida aparentemente saudável? Na minha concepção, não. Em Ribeirão Preto, nós temos visto que na saúde há muitas falhas. Em compensação, nós temos algumas instituições da assistência social que estão fazendo seu papel, mas elas não podem atender essa pessoa com deficiência grave e persistente. Na assistência social, os serviços ofertados para a pessoa com deficiência, para aquela pessoa com deficiência mental que está estabilizada, né? Porque eles não têm condições, no caso de um surto, de atender essa pessoa, né? Então, por isso que a gente precisa olhar para as questões da doença mental psiquiátrica. A política pública hoje, os serviços que nós temos, no caso de Ribeirão Preto, não atende. Fica contento. Doutor João Vitor, a gente percebe aqui no Jornal da Clube, quando recebe as denúncias, as reclamações, os pedidos de socorro, inclusive, das diferentes famílias da macro-região, que há um estado de não entender muito bem o que são essas doenças, o que são esses acometimentos, até para começar a ajudar as pessoas dentro da própria casa. Como que a gente poderia munir essas pessoas de informação? Como explicar para elas as doenças psiquiátricas? Porque muitas delas, às vezes, só conhecem a esquizofrenia.
Primeiramente, boa tarde, Felipe. É um prazer participar com vocês deste momento de debate. E realmente, essa acaba sendo uma dificuldade. Muitas vezes, as pessoas não conseguem ter um conhecimento em relação às diferentes complexidades do atendimento em saúde mental. O que às vezes acaba se destacando, acaba virando notícia, manchete dos jornais, dos telediários, são os casos mais graves, os casos de surto psicótico, né? E esses casos, nos quais as pessoas muitas vezes têm um comportamento desorganizado, podem ter alucinações auditivas, elas podem oferecer risco para a sua integridade e para a integridade dos demais, esses casos acabam mobilizando, né? Muitas vezes, guarda municipal, polícia militar, a vizinhança, enfim. Mas essas situações, em um primeiro momento, elas exigem um atendimento de urgência, um atendimento que vai ser prestado pelo pronto atendimento. Nós temos aí as unidades de pronto atendimento em cada município da macro-região e é muito importante que a pessoa, a equipe profissional que esteja na frente dessa unidade de pronto atendimento esteja preparada para um atendimento de urgência. Só que nós sabemos que não é só o atendimento de urgência, essa pessoa precisa ter um segmento muitas vezes ambulatorial. E aí vem a importância do que foi citado, aí vem a importância de nós termos em cada município serviços de acolhimento com uma abordagem multiprofissional que vão proporcionar segmento para esse paciente. Um instrumento muito importante que nós temos na rede são os CAPs, né? Agora, na prática, muitas vezes, o que nós observamos? Esse paciente tem um atendimento de emergência, muitas vezes esse atendimento não é adequado. Há casos em que é necessária uma hospitalização intensiva, um tempo de internação delimitado em um serviço adequado, muitas vezes até dentro do hospital geral e depois o segmento ambulatorial. Na prática, o que acontece? Após o atendimento de emergência, muitas vezes não consegue-se fazer essa transferência para o hospital geral. Então, o paciente fica indo e voltando em uma situação de emergência, muitas vezes é somente tranquilizado ou sedado com os recursos disponíveis naquele momento e não consegue ter um tratamento adequado para a sua condição, né? Nós precisamos, por isso, de uma retaguarda, tanto em relação a leitos psiquiátricos, constituídos de maneira adequada, seguindo a nossa legislação, conforme as diretrizes técnicas, mas também de serviços nos quais esse paciente possa ter um atendimento multiprofissional adequado em nível ambulatorial. Michele, a gente falou aqui de casos de surto, só que o surto já é um processo agravado da doença e muitas vezes as famílias não percebem o surgimento dessa doença psiquiátrica. Dá para trabalhar desde o início, evitar que se chegue a um caso mais grave? Claro que dá. É o que acontece, o paciente, a gente tem várias doenças que podem ocasionar o surto psicótico. Nós temos a esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, inclusive o uso de drogas. A gente vê aqui em Franca, em Ribeirão Preto, onde a gente passa, os pacientes às vezes em surto, que as pessoas até acreditam às vezes que se trata de às vezes de uma esquizofrenia, algo assim, e às vezes o paciente ele está em um surto psicótico por uso de drogas. Inclusive eu sou especialista em álcool e drogas, eu tenho muitos pacientes que vêm aqui, a gente caminha para o Allan Kardec, às vezes um hospital psiquiátrico, e o paciente fica lá 30, 40 dias em observação, ele acaba tendo remissão do quadro. Então, gente, é muito importante procurar um psiquiatra, é muito importante procurar uma ajuda especializada para a gente estar sabendo, buscando informação mesmo. Porque, olha, a gente vê cada vez mais que os pacientes não estão indo buscar uma ajuda, a família também, né? E às vezes eles estão indo em igrejas, eles estão indo em centros espíritas, não estão buscando um tratamento adequado. Eu tenho pacientes aqui meu abandonando o tratamento para buscar ajuda em igreja, tomando água. E assim, por exemplo, eu vou contar um caso de um paciente recentemente, em que a família ele teve um delírio de grandeza em relação à Bíblia. A família ficou muito feliz que ele abandonou o tratamento psiquiátrico em surto psicótico, em que ele estava delirante em relação ao que era Jesus, estava indo em igreja excessivamente. A família é muito feliz com isso. E eu claramente vendo que ele estava em um surto psicótico. Então, gente, é muito bom a gente procurar um profissional, a família observar e a gente ver. Por quê?
nesses CAPs, na UBS, no posto de saúde, nós podemos pegar o paciente e levar para fazer uma ajuda em relação à terapia, o paciente fazer uma atividade física, a gente pode reintroduzir ele para estar tendo uma vida normal. É um paciente que pode trabalhar, é um paciente que pode casar, é um paciente que quanto menos surtos ele tiver, mais ele pode ter uma vida normal. Eu sempre falo isso para as famílias. Gente, quanto mais rápido a gente tratar, melhor o paciente vai ficar. Todos os pacientes que foram internados, por exemplo, no Allan Kardec, que eu acompanhei, os pacientes com menos surtos, que estão no consultório hoje, fazendo um acompanhamento correto, eles estão tendo uma vida melhor. Os pacientes que estão cada vez mais indo procurar o pronto-socorro, que eles estão abandonando o tratamento, eles não conseguem. É como se ocorre um aumento de dopamina, ele vai destruindo o neurônio. E é como se os pacientes, eu converso com a família, que é como se estivesse destruindo o cérebro mesmo. E toda vez que eles vão voltando a tomar medicação e vão abandonando o tratamento, eles não vão voltando ao funcionamento normal. Então, é uma judiação, são pacientes que poderiam estar casando, são pacientes que poderiam estar trabalhando, são pacientes que poderiam estar voltando à sua rotina normal e eles não conseguem, tá? Então, a gente pode muito bem diferenciar o uso, por exemplo, paciente psicótico em uso de droga, um paciente com surto bipolar, né? Às vezes as pessoas têm essa questão de tudo é esquizofrenia, o paciente está ouvindo vozes, é esquizofrenia, e não é bem por aí. Então, a gente tem que saber diferenciar um transtorno afetivo bipolar, inclusive existe depressão psicótica, a gente tem que ver também um idoso. Eu tenho casos aqui de paciente idoso com infecção de urina que começa a ouvir vozes, até alteração do comportamento, se trata de delírio, que é uma doença clínica, tá? Que a gente trata uma infecção de urina e a gente vê, por exemplo, que isso estava alterado, uma alteração clínica do paciente. Nós podemos ter várias doenças em que a gente pode estar confundindo com esquizofrenia, por exemplo, tá bom? Obrigada. Doutora Gisele, a senhora tem uma experiência já comprovada na área da assistência social, né? Trabalhando com os direitos que a sociedade tem de ser assistida. Assim como os médicos são extremamente necessários para o paciente que tem doenças psiquiátricas, o seu trabalho é extremamente necessário para as famílias, porque é uma dificuldade muito grande de se sustentar as terapias. Quais os principais desafios que a gente tem hoje e tem atalhos para esses desafios? Bom, quando a gente fala da assistência social no trato com as famílias e no trato com a pessoa com deficiência, né, principalmente a doença mental, existem, né, alguns benefícios, existem alguns serviços para acolher essas famílias e uma das dificuldades que nós temos, um dos desafios é o que a doutora Michele colocou. Às vezes a família não consegue entender a importância da continuidade do tratamento, do acompanhamento e dessa pessoa estar nos serviços participando das atividades. Esse é um dos desafios, viu, Felipe, da família entender o quanto importante é dessa pessoa com deficiência estar nos serviços e nos programas da assistência social. Há casos, há relatos da melhora significativa da pessoa com deficiência no pré e no pós-atendimento junto aos serviços de média complexidade de atendimento da pessoa com deficiência e suas famílias. Você vê, por exemplo, crianças, né, jovens que chegam aos serviços em surto. Muitas vezes, mas esse surto é um surto porque ela não consegue lidar com o ambiente, não são surtos psicóticos, tá? E aí o serviço da média complexidade de atendimento à pessoa com deficiência está pronto para acolher essa pessoa. E aí ali, depois de desenvolvimento, né, de toda a avaliação psicossocial, para saber como vai ser o acompanhamento daquela pessoa, o acolhimento à família, você vê o quanto que essa pessoa se desenvolve dentro do serviço. Então, o primeiro desafio é esse, a família entender da importância dos tratamentos médicos e também do acompanhamento nas atividades, nos serviços de assistência social, caso a pessoa tenha sido indicada para um serviço da assistência social. Outro desafio é realmente a melhora dos benefícios sociais, tanto os benefícios de transferência de renda, quanto os outros programas da assistência. Muitas vezes a família não consegue acesso.
mas também tem a rede de apoio. Se ela está sendo acompanhada por uma instituição, né, uma terceirizada, que muitas vezes tem parceria com o município, a terceirizada tem que proporcionar esses acessos às famílias também, tá? Então, fazendo todo o encaminhamento, a família precisa obrigatoriamente estar no cadastro único. Se ela não estiver no cadastro único, ela não consegue acesso aos programas e benefícios da assistência. Então, cabe à instituição, cabe à assistente social que acolhe essa família, nesse primeiro momento, de saber disso. A família está no cadastro único? Se não está, fazer o agendamento, né, para que essa família possa se socorrer desses benefícios da assistência social. Doutor João Vitor, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Se está faltando leito, se está faltando ter hospitais especializados no tratamento da pessoa que está padecendo de uma doença psiquiátrica, daria para que todas as unidades tivessem um profissional para acolher melhor e dar o primeiro atendimento de uma maneira muito melhor? É possível, Felipe. Isso é possível quando nós levamos em conta a integralidade da assistência dentro da rede, né? Isso não vai passar somente pelas instituições especializadas no atendimento em saúde mental. Claro que em um primeiro momento é interessante que os CAPs tenham uma equipe adequada, não somente com a presença do médico psiquiatra habilitado, mas em muitas situações, naquelas que são permitidas pela legislação, a presença do médico clínico, a presença de uma equipe de enfermagem, de acordo com cada demanda, a presença de profissionais que vão atuar nas áreas de psicoterapia, em alguns casos até fonoterapia, terapia ocupacional, mas também nós precisamos de uma estruturação de outros entes da rede, né? No caso, as unidades básicas de saúde precisam estar habilitadas nesse sentido, assim como muitas vezes as unidades de saúde da família, que ambulatorialmente são uma porta de entrada para esses usuários, né? As unidades de emergência precisam estar no regime de articulação junto aos leitos psiquiátricos, porque, como foi citado até anteriormente, em alguns surtos, eles possuem uma possibilidade de resolução com intervenções ambientais, às vezes não precisa nem de remédio, vamos dizer assim. É um manejo ambiental, um manejo comportamental que pode ser feito naquele mesmo momento. Já em outras situações, além do atendimento inicial, do descarte de causas orgânicas, como a colega psiquiatra bem citou, nós precisamos aí de um tempo maior de permanência numa unidade hospitalar. Aí o paciente é encaminhado para um leito de internação. Para você ver, nesse discurso nós temos aí pelo menos 4, 5 entes da rede citados em termos institucionais. Ou seja, nós precisamos equipar vários pontos da rede, vários pontos da atenção ao paciente dentro do Sistema Único de Saúde, para que a assistência em saúde mental seja de fato efetiva. E com isso nós conseguimos minimizar o tempo de hospitalização e outras demandas de gravidade. Doutora Michele, a senhora tocou no ponto das pessoas que adquirem algumas doenças psiquiátricas, de repente por causa do uso do álcool e das drogas. Nesse sentido, até para a gente alertar as pessoas, doenças psiquiátricas geralmente nascem com as pessoas, são adquiridas, os nossos tempos favorecem essas doenças. O que a gente pode falar em termos de munição para as famílias? Olha, muito interessante esse assunto. É o seguinte, existem algumas doenças psiquiátricas em que a gente carrega, sim, o gene. Por exemplo, a esquizofrenia. Nós nascemos com o gene da esquizofrenia, né? É uma doença familiar. Então, por exemplo, se você tem o pai, a mãe, algum tio, o avô, você vai desenvolver ela com mais ou menos 25, 30, 40 anos. Muito raro você apresentar sintomas idoso, né? Normalmente nessa faixa etária. Transtorno afetivo bipolar também. Se você tem, por exemplo, o pai, aumenta 25% a chance de você ter uma depressão, a mãe, 50% mais ou menos assim, né? Não necessariamente você vai desenvolver, né? Também no caso da esquizofrenia. Mas, por exemplo, se você tem... você pode desenvolver, se o paciente faz uso de cannabis. A Associação Brasileira de Psiquiatria, nós somos contra, por exemplo, a liberação da maconha por conta disso. O canabidiol, né, a cannabis, ela pode ativar o gene da esquizofrenia. Então, o paciente, ele tem lá um tio, um avô,
que ele é esquizofrênico e às vezes o paciente ele não tem pródromo da esquizofrenia, né? Por exemplo, o paciente ele às vezes viria a não desenvolver a doença. Aí ele vai lá e faz uso de maconha. Aí o paciente ele pode apresentar o primeiro surto por conta desse uso da maconha. Doutora Michele, mas espera aí, você está dizendo para mim que o paciente poderia desenvolver essa doença, né, os sintomas dela, né, a psicose, com 30, 40 anos. Como é que você sabe que ele desenvolveu por conta da maconha? Porque o paciente, a gente pode não ter certeza que ele desenvolveria maconha, mas ele tem alguns pródromos, que é o que a gente chama na psiquiatria. O que são pródromos? São sintomas, por exemplo, a mãe chega no meu consultório e fala, doutora, ele está ouvindo vozes, ele está com delírios, ele nunca teve nada. Fala, mãe, como é que ele era na escola? Ah, ele não terminou a 8ª série. Fala, normal, né? Não completamente. Mãe, como é que ele era? Ah, ele terminou o 3º colegial, ele era um excelente aluno, mas ele namorava? Ah, ele nunca namorou. Ah, ele sempre foi mais quieto. Então, assim, um paciente, por exemplo, esquizofrênico, a gente sempre vê que alguma coisinha ali na história dele, lógico que a gente não vai pegar hoje uma criança e falar, ai, meu filho vai ser esquizofrênico. A gente não pode ter esse medo, mas a gente dá uma desconfiada. Então, o paciente, ele pode vir fazer uso da maconha e vir a desenvolver, sim, um quadro. Então, por isso que a gente fica meio assim em relação ao uso de álcool, maconha, cocaína, etc., que pode vir a desenvolver um quadro psicótico, sim, tá? Perfeitamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, a advogada Gisele Costa. Em São Carlos, o médico psiquiatra João Vitor Gonçalves. E em Franca, a também psiquiatra Michele Gonçalves Teles de Almeida. A todos o nosso muito obrigado.